e o fogo vai agora até os confins da terra. Era a promessa: ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e serão as minhas testemunhas na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. E nós olhamos nas Escrituras e vimos que o Espírito Santo foi derramado na Judéia quando acontece o Pentecostes, em Atos capítulo 2. Nós vamos ver que então em Samaria também é derramado o Espírito Santo, né? Não é Pentecostes, porque a festa já tinha acabado, mas como se fosse, né, um Pentecoste. E agora vai acontecer em Atos capítulo 10. Aqui tem uma das histórias mais incríveis, e ela tem um significado importante, inclusive na escatologia, para alguns tipos de visões escatológicas, alguns tipos de entendimento sobre o fim dos tempos. Esse texto ele é essencial. Ele tem um corte, quando acontece esse texto, tem um corte na história. Aqui Pedro vai ter uma visão, é um lenço cheio de animais que não podiam ser comidos, eram considerados animais impuros. Dentro desse contexto, Deus vai falar com Pedro, aparece para ele 3 vezes, e Deus vai falar: coma desses animais. Ele vai dizer que não, porque nunca comeu nada impuro. Então a palavra de Deus, o que Deus fala é: não transforme impuro aquilo que eu purifiquei. Deus já está apontando que o Espírito Santo vai começar a alcançar os gentios. Até então, não que ficasse concentrado aos judeus em si, mas já estava avançando para uma nova estação, alcançando também os gentios, não os prosélitos, ou seja, aqueles que tinham se transformado, né, aceitado, recebido o judaísmo. Não, o evangelho está chegando também nos gentios, e agora vai acontecer um grande avivamento, paralelo à revelação de Deus para Pedro, também está acontecendo para Cornélio. Deus já está falando de um lado, Deus está falando no outro, Deus está preparando todo um cenário. Essa é a grande verdade. Dentro dessa história nós vamos ver um terceiro derramar do Espírito Santo. Eu chamo de Pentecostes nos confins da terra, lógico que não é, mas é um movimento poderoso de avivamento que nós vamos aprender hoje. Atos capítulo 10, verso 23. Atos 10, 23 diz a seguinte coisa: Pedro convidou a entrar e hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. Um dia depois chegaram a Cesareia. Cornélio esperava com os parentes e amigos mais íntimos que ele havia convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se a seus pés, adorando. Pedro, porém, o fez levantar, dizendo: levante-se, eu sou apenas um homem como você. Nós precisamos lembrar disso. Pedro é apenas um homem, nós somos apenas homens. Ninguém é digno de receber adoração, Deus não divide a glória dele com ninguém. O próprio Pedro já está indicando aqui algo que muitas vezes nós não entendemos. Verso 27 diz: conversando com ele, Pedro entrou e encontrou muitas pessoas reunidas ali. Ele lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio, ou mesmo visitá-lo. Havia uma crise, por exemplo, entre Judéia e Samaria, porque a cultura de Samaria havia uma mistura pós-exílio. Quando todo Israel foi tomado, na verdade, porque o reino do norte ficava em Samaria, também foi tomado primeiro antes do reino do sul. Houve uma mistura em Samaria, onde, feito de propósito, de ímpios e gentios com o povo judeu. Já havia ali um problema muito sério. Esse problema vai acompanhando, a história vai acontecendo. O que Pedro está dizendo aqui é o seguinte: o judeu não pode se associar a um gentio, ou mesmo visitá-lo. Entretanto, Deus nos mostrou que não devo chamar nenhum homem de impuro ou imundo. Por isso, quando fui procurado, vim sem nenhuma objeção. Posso perguntar: por que vocês me mandaram buscar? Então agora Cornélio responde: há 3 dias, a esta mesma hora, 3 da tarde, eu orava na minha casa. De repente um homem se pôs de pé diante de mim, em roupas resplandecentes, e disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou das suas esmolas. Mande alguém a Jope buscar Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro que fica perto do mar. Assim, mandei buscar você imediatamente, e foi bom que tenha vindo. Agora estamos aqui, na presença de Deus, para ouvir tudo que o Senhor ordenou que você nos diga. Então Pedro começou a falar:
Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, o Senhor de todos. Sabe o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois no batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus, em Jerusalém, onde o mataram pendurando em um madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez com que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que Deus já havia designado por nós, que comemos e bebemos com ele depois que ele ressuscitou dentre os mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunhas dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados por meio do seu sangue. Enquanto Pedro ainda falava estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os crentes que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo foi derramado também sobre os gentios, pois os ouvia falar em línguas e exaltar a Deus. Uau, que história, que coisa mais preciosa. O Pentecoste aconteceu, você sabe da história, todos reunidos, batizados pelo Espírito, todos começaram a falar em línguas. No primeiro momento, as línguas que foram derramadas é chamada das línguas idiomáticas. Deus estava usando o povo para liberar uma palavra, para exaltá-lo. Deus estava mudando todo um cenário através do derramar do Espírito Santo. Por exemplo, a carta aos Romanos possivelmente começa desse avivamento, porque havia ali alguns de Roma, possivelmente judeus ou prosélitos, gente que estava ouvindo o primeiro derramar do Espírito Santo. Você viu com o derramar de Samaria como foi? Através da morte de Estevão, o povo começa a fugir de alguma forma, uma dispersão. Mas Deus usa todos os cenários para derramar da sua glória e levar a tua palavra. Agora aqui acontece algo incrível. O Evangelho está chegando nos gentios, através de um homem chamado Cornélio. Diga comigo, Cornélio. Esse homem, ele é religioso, diz as Escrituras. Se você ler o verso 2, abra comigo 10:2. Olha o que diz quem era esse homem. Não era um homem comum. Ele e toda a sua família eram religiosos. Em algumas versões vai usar a palavra piedosos. Não é a religião da forma que nós muitas vezes aprendemos de forma equivocada. Esse homem é um homem realmente temente a Deus, o próprio texto diz. Ele é um homem piedoso, ou seja, devoto. Ele conhecia o Deus de Israel. A Bíblia vai dizer também que ele é temente a Deus, dava muitas esmolas ao povo, ou seja, generoso, e orava continuamente a Deus. Ele exercia tudo aquilo que nós chamamos de fé, tudo aquilo que nós chamamos de vida com Deus. Mas aqui tem uma questão: se esse homem, com tudo aquilo que ele está fazendo aqui, e o texto é tão poderoso que vai dizer que Deus ouviu a oração de Cornélio e aceitou as suas esmolas, então o que ele está fazendo não está sendo rejeitado por Deus. O que ele está fazendo não é qualquer coisa. Mas então por que ele tem que ouvir sobre Jesus? Por que ele tem que ouvir sobre o Cristo que morreu na cruz e ressuscitou? Porque a religião, ela nos norteia, ela nos dá direção, mas quem nos salva é o sacrifício de Cristo Jesus. O que está acontecendo agora é um novo movimento, é um novo padrão. É Deus levando aquele povo a conhecê-lo de uma forma mais íntima e mais profunda. Esse homem tem uma vida talvez melhor do que muitos de nós. Um homem temente a Deus, um homem que honrava a Deus. Ele era líder de 100. Ele era um homem respeitado no Império Romano, no exército romano. E esse homem decide entregar tudo para Jesus. Primeiramente, entregar tudo a Deus.
mas agora ele vai ter um encontro com o Filho. Por isso que Pedro tem que vir, porque Pedro não vai ensinar apenas a questão da tradição judaica, vai ensinar sim a adorar a Deus, a exaltar a Deus, mas vai ensinar algo ainda mais profundo, que é a morte, crucificação, mas também a ressurreição do Filho de Deus. E aqui acontece algo poderoso, aqui acontece algo incrível. Quando Pedro está ensinando, falando, vocês sabem o que aconteceu. Ele veio derramar, ele veio morrer, ele veio ressuscitar, ele veio dar a sua vida por nós, mas o nosso povo, a nossa crença o matou. Ele foi crucificado, mas ele ressuscitou. E a Bíblia diz que quando Pedro está falando isso, algo acontece, igual em Atos capítulo 2. Quando Pedro está ensinando sobre Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre eles, como aconteceu em Atos 2. É o Espírito Santo enchendo cada um naquele lugar. Mas agora não é sobre os 120, não é sobre os apóstolos, é sobre os gentios. Abra comigo e você vai ver no verso 43 e 44. Vamos lá. Olha, 44. Enquanto Pedro ainda falava estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos. Diga comigo, todos. E o que eles estavam fazendo? Ouvindo a mensagem. O Espírito Santo é derramado sobre todos que estão ouvindo a... E que mensagem? Cristo ressurreto. O Espírito Santo enche cada um que está naquele lugar. Mas olha o que acontece no verso 45. Os crentes que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, ficaram admirados de que o dom do Espírito fosse derramado também sobre os gentios. Mas eles também falavam em outras, e também exaltavam igual aconteceu no Pentecostes. Eu quero tirar algumas lições, meu tempo é um pouco curto, mas eu quero tirar algumas lições desse texto. A primeira lição que eu quero tirar desse texto é como o Espírito Santo está movendo para empurrar a missão para o seu propósito. Quando eu olho esse texto, eu começo a ver que a promessa está se cumprindo, porque a missão não vai parar. Essa igreja pode parar, você pode parar, você pode trocar os valores, eu posso parar, eu posso ficar pelo meio do caminho, mas a missão do Evangelho não vai parar. O Espírito Santo que foi derramado em Jerusalém não ficou numa caixinha em Jerusalém. Jerusalém é a igreja, não é isso que nós aprendemos aqui? Jerusalém é o ambiente de Deus, é a família de Deus, é o lugar da capacitação, mas não é o lugar final. Nós estamos aqui hoje para receber do Espírito Santo, mas esse não é o nosso lugar final. É daqui que nós vamos sair para levar essa mesma unção, essa mesma presença em Samaria até os confins da terra. O Espírito Santo não está limitado numa conferência, num evento, num culto. O Espírito Santo está disponível para nós em todo momento, é o que eu aprendo aqui. Esse texto está nos ensinando uma coisa: o Espírito Santo vai levar o Evangelho para todas as nações. Ele não vai ficar retido numa religiosidade, ele não vai ficar retido num ambiente só porque a gente acha que ele vai ficar. Não, ele está avançando, a glória de Deus está sendo derramada. Abra comigo em Mateus capítulo 28, verso 18, aquilo que a igreja perdeu completamente. Olha o que diz Mateus 28, 18, para mim, por favor. Então Jesus se aproximou e disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na... 19, portanto vão e façam discípulos da sua igreja, da outra igreja. Irmãos, a gente recebe aqui crentes com muito carinho. Se
você decidiu sair da sua igreja e vir para cá, a gente recebe você com muito carinho. Você faz parte da nossa igreja. Não é isso que eu quero falar, não quero atacar nada agora. Não quero fazer nenhum tipo de ataque aqui. Mas o que acrescenta no reino quando um membro sai de uma igreja e vai para outra? O que muda no evangelho quando um membro só troca de placa de igreja? Muda nada. Sabe o que muda no evangelho? É quando a gente vai fazer discípulos em todas as nações. Sabe o que muda no evangelho? É que dia 27/9 vai ter gente declarando Jesus aqui como Salvador. Sabe o que muda no evangelho, no reino de Deus? É quando aquele amigo que está do seu lado começa a ouvir o seu testemunho, ouvir a palavra de Deus através de você e decide entregar a vida para Jesus. É isso que muda no evangelho. Glória a Deus por aqueles que vieram, glória a Deus por aqueles que foram. Não estou fazendo uma crítica, mas o evangelho precisa ampliar. A igreja precisa avançar. Tem muita gente morrendo e o Espírito Santo quer conduzir a igreja na sua missão. Olha que o convite da igreja, pode deixar o texto para mim, por favor? Façam discípulos de todas as nações. Só de Jerusalém? Só dos judeus? Só da bolha? Não, de todas os gentios. Todos precisam ouvir a palavra, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A gente perdeu a missão no meio do caminho. A gente quer que Deus esteja com a gente, mas a gente não está na missão. O Espírito Santo está avançando, irmão. Ele está vindo, ele está enchendo Jerusalém, sim, mas também está enchendo Samaria. Ele está começando a encher os gentios. E para você que conhece um pouco as escrituras, nós estamos no verso 10. Daqui a pouquinho chega Paulo, sim, Paulo, e começa a levar o evangelho para todo o canto. Esse evangelho chega em todos os lugares. E depois de Paulo, vem tantos outros. E depois desses outros, veio tantos e tantos. E chegou no Eduardo, e chegou no Mário, e chegou na igreja, e chegou através de você. E esse evangelho não pode parar. E a missão não pode parar. O Espírito Santo que está capacitando aquela igreja é o mesmo que está aqui hoje. E Ele quer nos encher, não para nos fazer sentir um pouquinho melhor, umas experiências, para contar. Não, Ele quer te encher, porque tem alguém do seu lado, trabalhando com você, se cortando todos os dias. Tem alguém na sua escola, tem alguém na sua empresa, tem alguém em algum lugar, precisando ouvir uma palavra de alguém cheio do Espírito Santo. Mas a gente aprendeu a perder tempo. Nós estamos perdendo tempo, nós estamos distraídos, nós somos tomados por um entretenimento, transformamos o Espírito Santo num animador de culto, transformamos o Espírito Santo num animador de evento. Venham, pague 200, participe do evento, o Espírito Santo vai ser derramado sobre você. Que isso? Como nós somos tolos. Nós amarramos o Espírito Santo dentro de um cenário, enquanto Ele quer derramar a sua glória aqui, porque tem gente lá fora querendo e precisando de Cristo. Para todas as nações, pregue o Cristo ressurreto. O Espírito Santo não fica preso em Jerusalém, Ele está enviando a igreja para uma grande comissão. O Espírito Santo desceu sobre eles, sobre os gentios. Eles foram cheios do Espírito Santo, eles falavam em outras línguas, eles exaltavam a Deus, eles glorificavam a Deus. Esse é um desejo do Senhor, levar o seu poder através de nós. Joel capítulo 2, verso 28, e derramarei do meu Espírito sobre toda. É um desejo dele encher a minha vida, a sua vida, sim, mas também é um desejo dele de encher o seu vizinho, que não aguenta mais a vida, porque tem um vazio.
E esse vazio só vai ser suprido pelo Espírito Santo. É o desejo de Deus encher a minha vida e a sua vida, mas também é o desejo de Deus encher o seu filho, encher a sua filha, encher a sua família. Isso não está limitado a Jerusalém. O Espírito Santo quer derramar de uma forma tão poderosa que vai ser visto, vai ser ouvido o seu som em toda Itapetininga, no nome de Jesus. Deus aceita todos, não tudo, mas todos. O Espírito Santo quer derramar da sua presença, porque tem gente precisando da sua glória. Hoje nós estamos aqui e só podemos ser fortalecidos se de fato recebemos o poder do Espírito. É um avivamento que está acontecendo, é um despertamento. Mais uma lição: o Espírito Santo ainda está atuante. O Evangelho não parou em Roma, onde Paulo morre. O Evangelho não parou em Jerusalém. Nesse momento, praticamente em todos os cantos do mundo, em algum lugar com mais dificuldade ou com menos dificuldade, tem alguém entregando a vida ao Senhor. Eu vi um testemunho esses tempos atrás de um pastor que chegou numa casa e tinha uma mancha de sangue na parede, na Nigéria. E aquela mancha de sangue era de um cristão que tinha acabado de receber Jesus como Salvador, declarado Jesus como seu Salvador, mas que foi fuzilado porque recebeu a Jesus. Em todos os cantos, em algum lugar agora, tem alguém desejando o Espírito Santo. Tem alguém desejando viver esse avivamento, esse despertamento. O Espírito Santo ainda está atuando. E a grande pergunta é: você vai participar disso ou não? A grande pergunta é: estamos dentro ou não? O Espírito Santo ainda está em movimento. Ele não vai ficar entretendo evento de ninguém. Ele não vai ficar entretendo cultos para você se sentir melhor. Ele não vai ficar tentando suprir o tempo todo as nossas carências, porque achamos que o culto é sobre nós. Não. Ele está em missão. Ele está em missão. Ele está em missão. E Ele quer encher essa igreja para uma grande missão. Ele quer nos mergulhar. O que é o batismo com o Espírito Santo? É Ele nos mergulhando num batismo de amor, num batismo de força. Ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Dunamis é força, capacitação para viver o extraordinário. Dunamis nada mais é do que a capacitação do Espírito para homens comuns fazerem coisas extraordinárias. O Eduardo é comum, você é comum, Billy Graham também era, Reinhard Bonk também. Qual é a diferença? A diferença é que teve homens e mulheres que decidiram entregar a sua vida para a missão, entregar a sua vida para o Espírito Santo, que decidiram viver para o reino de Deus, decidiram gastar os seus dias aos pés do Senhor. Esse Espírito Santo está livre, liberado. Ele quer pegar você, eu, homens e mulheres extremamente religiosos, assim como Cornélio. Não é errado o que a gente faz.
mas Ele quer pegar a gente e transformar a gente numa potência. Ele quer pegar eu e você e nos transformar em missionários. Esses dias eu vi um vídeo que o cara fala: meu Deus, eu fui orar e falei: Senhor, me faz milionário. E Jesus entendeu errado, fez ele missionário. E ele estava num lugar assim extremamente pobre, mas ele disse assim: mas eu estou feliz demais. Sabe por quê, irmão? Porque Deus quer fazer cada um de nós um missionário, cheio do teu fogo, da tua presença, cheio da glória dele. Porque lá fora tem gente precisando de mim, de você. Está na hora da igreja tirar os pés do comodismo, tirar os pés do conforto e colocar os seus pés na missão. Colocar os seus pés na obra que Deus está fazendo. Depois disso, acontece tantos outros avivamentos. Tantos outros. Em Éfeso, um avivamento que as pessoas jogavam as suas imagens de escultura fora. Tantos outros lugares. Em Filipos, um avivamento que levou aqueles homens à prisão. Alguns anos depois, grandes avivamentos da história. Gales, Estados Unidos, na Europa, em tantos outros lugares. Coreia passou a ter a maior igreja do mundo, 1 milhão de membros. E tantos avivamentos, que não foi homem que produziu, e nunca vai ser um homem que vai produzir avivamento. E a pergunta de hoje é: por que aqui não? Por que aqui não? Por que Deus não pode fazer de novo? Por que Deus não pode usar homens e mulheres comuns para fins extraordinários aqui nessa cidade? Porque nós estamos distraídos, entretidos e não estamos comprometidos. Porque nossa vida é procurar o melhor lugar, quando Jesus quer nos capacitar para nos enviar para o pior lugar. Por quê? Porque nós não somos da missão, nós somos a geração da omissão. Nós vamos entrar na carta aos Coríntios. Vou falar sobre dons espirituais, praticamente a continuidade de Atos. E por que você quer dom? Se não for para servir o próximo que está do seu lado. Para que você quer dom, se não é para servir alguém lá fora? Dom não é troféu. Dom é serviço. O Espírito Santo pode encher as nossas vidas hoje. Ele quer encher as nossas. Ele está atuante. Ele está atuante. Mas precisa de uma igreja que tenha o coração de Cornélio. Eu quero. Olha o que acontece com Cornélio e eu encerro a mensagem. Vai 10, verso 3. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio, atemorizado. Cornélio olhou para ele e perguntou: que é,
Senhor, o que aconteceu com Cornélio? O anjo apareceu para ele. O anjo respondeu, presta atenção, as suas orações e suas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Eu vi o que você está fazendo. Eu vi que a sua sede está desejando. Eu vi o que a tua fome está desejando. Você não quer só religião, Cornélio. Você não quer só ter uma placa de igreja tatuado no seu peito, Cornélio. O que você quer é Deus. O que você quer é o Espírito Santo. O que você quer é mais da presença de Deus. Eu sei, eu estou vendo o seu coração. O seu coração quer ir além da religião. O seu desejo é ir além das estruturas. É um encontro real com Cristo Jesus. Tem alguém que quer esse encontro aqui nessa noite? Tem alguém que quer de fato esse encontro aqui nessa noite? Fique de pé no seu lugar.